A mulher manda no homem? Essa é uma daquelas perguntas, sabe? Parece tão simples, mas uau! Por trás dela tem séculos e séculos de debates, de ansiedade, de verdadeiros jogos de poder. Vamos mergulhar nisso? É uma questão que atravessa o tempo, desde os mitos mais antigos até as discussões mais quentes de hoje em dia. E a verdade é que talvez agora, no mundo em que a gente vive, as respostas estejam mais confusas do que nunca. Bem-vindo ao Psique Social, o canal que investiga com lupa psicológica os comportamentos que todo mundo tem, mas ninguém entende. Aqui, a gente não julga, a gente revela o que está por trás das suas escolhas, emoções e relações. Para a gente começar a desenrolar esse novelo, a gente precisa ir fundo, bem fundo mesmo. Alguns pensadores defendem que a fonte mais antiga, mais primitiva do poder feminino não está na sociedade, não. Está na nossa biologia mais fundamental. E aqui tem uma ideia bem interessante, da ensaísta Camille Paglia. Ela diz que esse fato biológico, o de que todo mundo veio de um útero feminino, dá à mulher um poder quase mitológico. É como se fosse um fantasma que vive lá no inconsciente masculino. Essa capacidade de gerar vida seria uma força que, ao mesmo tempo, intimida e fascina. Tá, mas vamos ser sinceros. Será que no dia a dia esse medo é tão grandioso assim? É aí que o filósofo Luiz Felipe Pondé entra com uma visão, digamos, bem mais pé no chão. Ele contrapõe esse medo mítico, ancestral, do útero, com um medo muito mais prático e cotidiano. O medo de quê? De não conseguir satisfazer uma parceira na cama e, como ele mesmo diz, ela sair por aí contando para todo mundo que o cara é ruim. É o puro e simples medo do julgamento, da performance. Ok, deixando um pouco o mito de lado, vamos para a biologia evolutiva. Aqui essa dinâmica de poder ganha uma lógica quase matemática, sabe? Toda baseada nos custos e nos benefícios da reprodução. Então, o ponto central é esse conceito aqui. Para a mulher, pensando historicamente, o ato sexual sempre carregou um custo biológico altíssimo. A chance de uma gravidez de 9 meses, um parto que era super arriscado, é um investimento gigantesco. E essa lógica, segundo psicólogos evolucionistas como o David Buss, cria um efeito em cascata. Pensa bem, se a mulher paga o preço mais alto, é natural que ela se torne muito mais seletiva. E se é ela quem escolhe, bom, o homem, para ser o escolhido, precisa se adaptar, precisa se moldar aos critérios dela. O poder, nesse jogo, está com quem faz a seleção. Simples assim. Mas como é que esse poder de seleção funciona na prática? Se a mulher é quem escolhe, o sexo acaba se tornando algo muito mais complexo do que só prazer. Vira uma ferramenta, uma moeda de troca. Parece uma pergunta boba, né? Mas as respostas, segundo os estudos, mostram que existe um abismo gigantesco entre as motivações de homens e mulheres. De um jeito bem resumido, a pesquisa aponta para isso aqui. Para os homens, a resposta costuma ser direta. Porque gostam. Ponto final. Agora, para as mulheres, a história é outra. É uma lista enorme de razões estratégicas, emocionais, relacionais. E aqui tem só alguns exemplos tirados da pesquisa, tá? Fazer sexo para aumentar a autoestima, para se sentir mais próximo emocionalmente, para se reconectar depois de uma briga, ou até para evitar que o parceiro procure outra pessoa. E claro, para manter o poder sobre ele. O sexo nesse contexto é quase um instrumento de negociação. Certo, essa foi a dinâmica ancestral, biológica. Mas e hoje em dia? Bom, aí entra em cena uma força social que, na análise do Pondé, virou esse tabuleiro de cabeça para baixo, o feminismo. Olha, essa é uma frase forte, bem polêmica, né? E antes que o pessoal já se arme, é crucial a gente entender a lógica por trás dela. Não se trata de um julgamento moral de certo ou errado. A análise é sobre o que a gente poderia chamar de um mercado afetivo. O que o Pondé argumenta é o seguinte: o feminismo, ao lutar por uma vida para a mulher mais parecida com a do homem, com independência financeira, sem precisar de casamento para sobreviver, acabou tirando o sexo daquela equação de investimento ao longo prazo. A relação ficou mais imediata, mais transacional. É como se a dinâmica do relacionamento, que antes era baseada num encantamento, numa conquista demorada, onde o preço do sexo era alto, fosse sendo trocada por uma lógica mais direta, quase contábil. O mistério foi dando lugar à transação. Certo, o cenário mudou completamente. E aí, quais são as consequências dessa nova paisagem afetiva para todo mundo?
A equação que parece se formar é mais ou menos essa. O homem, em tese, fica mais livre. Ele não precisa mais fazer um grande investimento para ter acesso ao sexo. A mulher, por sua vez, abre mão daquele poder ancestral, o poder da escolha seletiva, em troca de uma vida mais parecida com a masculina. E aqui a gente chega no grande paradoxo da nossa época. Será que essa liberdade toda, essa falta de compromissos de longo prazo, não está levando a gente para um estado de profunda solidão? Porque, no fim das contas, essa liberdade que o homem ganha pode ser, como a análise sugere, uma liberdade para nada. A liberdade de ter encontros passageiros, sem construir nada que realmente vale a pena. Uma liberdade que, no fundo, pode ser bem vazia. Então, olha só o caminho que a gente fez. Saímos do poder mítico do útero, passamos pela lógica fria da seleção natural, que dava o poder de escolha para a mulher, e chegamos num presente onde tudo isso parece ter se dissolvido, trocado por uma liberdade que, ironicamente, pode ter nos deixado mais sozinhos. A pergunta que fica no ar é essa: se as velhas dinâmicas de poder ruíram, o que a gente vai construir no lugar delas? Se esta análise fez repensar o que é poder nas relações, deixe seu like, compartilhe com alguém que está confuso sobre o lugar do homem e da mulher hoje e se inscreva no Psique Social. Aqui, a gente não dá respostas prontas, a gente ajuda você a fazer as perguntas certas. Ative o sininho, porque as próximas análises vão desmontar ainda mais os mitos que moldam nossas vidas. Até a próxima!